Bora, meu povo, continuando aí, alterações do contrato de trabalho. Nós vamos agora falar sobre as alterações subjetivas no tocante aos sujeitos do contrato de trabalho. E recapitulando o que eu havia falado no primeiro vídeo, quando a gente fala em alterações subjetivas, estou falando especificamente de quem? Empregado ou empregador? Estou falando de empregador, uma vez que o contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado, então nós não teríamos aí a possibilidade de alteração com relação ao empregado, mas sim com relação à titularidade da empresa, o empregador propriamente dito, tá? Mas a gente vai falar também de algumas exceções aqui com relação a isso, ok? Então, coloquei aí para vossas excelências que o principal aspecto dessa sucessão de empregadores que está previsto lá no artigo 10A maiúsculo, 448 e 448A maiúsculo da CLT. Essas alterações do 10A e do 448A foram frutos da reforma trabalhista, tá certo? Mas aí eu coloquei para vocês o que é que define cada um, tá? Coloquei no material para ficar bem mais fácil da gente entender. Troca de miúdos, o que é necessário entendermos sobre sucessão de empregadores. Toda vez que, digamos que uma empresa compra outra, a empresa que comprou, tá? A que assumiu a titularidade, que nós chamamos de empresa sucessora, tá? Essa empresa assume ônus e bônus, tá? Assume créditos e assume dívidas, tá? Inclusive as dívidas trabalhistas contraídas pelo empregador sucedido, aquele que vendeu a empresa, a propriedade, tá certo? A titularidade da empresa. Então, o que a gente tem que entender, via de regra, é que houve essa alteração contratual subjetiva, a mudança na titularidade da empresa não pode acarretar a modificação dos contratos de trabalho. Os contratos de trabalho, via de regra, devem permanecer inalterados. Isso não significa dizer que esse empregador que acaba de comprar a empresa, que acaba de assumir a empresa, não pode chegar não é que ele não possa chegar e demitir todo mundo. Ele pode, desde que ele pague todas as verbas rescisórias concernentes ao contrato de trabalho, devendo permanecer pelo menos aqueles portadores de estabilidade provisória, né? Esse é o viés da sucessão de empregadores. Só que a regra estabelecida, principalmente no artigo 10 e no 448, tá? É de que os contratos de trabalho devem permanecer inalterados. Inalterados. O artigo 448A estabelece essa regra de que esse empregador novo assume tudo, todas as dívidas da empresa, tá? Todas as dívidas da empresa, inclusive aquelas que foram contraídas à época do empregador sucedido, do antigo proprietário. É necessário que a gente entenda que esse antigo proprietário, regra geral, ele não vai figurar no polo passivo da demanda, porque quem assume tudo. Quem compra, assume tudo. Todavia, né, fazendo análise do artigo 448A maiúsculo da CLT, há a possibilidade da empresa sucedida, daquela que vendeu, ela figurar no polo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente. Repito, anotem aí, por favor. Respondendo subsidiariamente pelas verbas trabalhistas que algum empregado reclamante venha ingressar contra a nova empresa, ao novo titular daquela empresa, colocando a outra empresa que vendeu no polo passivo da demanda também como responsável subsidiária, desde que essa venda ela tivesse um intuito fraudatório, né? Digamos que essa venda ocorreu no seguinte sentido: a empresa que vendeu sabia que a empresa que comprou não teria saúde financeira suficiente para arcar com qualquer passivo, quer seja trabalhista, quer seja fiscal. Então, se havia um intuito fraudatório, certo? Se havia esse intuito fraudatório, tá? Ou se era aparente
a ineficácia financeira, se era aparente a inidoneidade financeira da empresa, tá certo? Essa empresa sucedida, né, a anterior, responderá de forma subsidiária. Essa é uma análise que a gente faz aí do artigo 448A maiúsculo. Ok, meu povo? Princípio da despersonalização do empregador. Então, coloquei aí alguns casos excepcionais, que era o caso do empregador doméstico. Quando a gente fala em empregador doméstico, não há que se falar em sucessão de empregador, porque o empregado doméstico é aquele que exerce suas atividades no ambiente residencial para a família, sem o intuito de lucro. Então, qualquer pessoa da família é considerado empregador. Qualquer pessoa da família é considerado empregador. Não há que se falar em sucessão de empregadores. Todavia, quando houver empregador pessoa física, a morte do titular, empregador pessoa física, com a continuidade do negócio pelos seus herdeiros, o empregado, ele também tem a faculdade de continuar trabalhando ou não. Caso o empregado não queira continuar trabalhando, equivale a um pedido de demissão. Tá certo, meu povo? Não havendo necessidade aí de o empregador conceder, aviso prévio ao empregador, tá certo? Então, com relação à questão dos bens arrematados em leilão de empresa falida, esses bens, quando são arrematados, também eles não podem ser gravados de quaisquer ônus, o que significa dizer que, em eventual reclamação trabalhista, esses bens que foram arrematados, sobre eles não pode recair qualquer restrição judicial. Coloquei, inclusive, está aí também o artigo 141, inciso 2º da Lei de Falência, que trata sobre isso. Tá bom, meu povo? Então, aí, tratando do artigo 10A maiúsculo, que fala do sócio retirante, o sócio retirante é aquele que não quer permanecer no quadro societário e resolve, por ato oficial, averbado em órgão competente, se retirar da sociedade. E aí eu fiz uma pergunta para vossas excelências no nosso material. O sócio retirante, ele pode ser responsabilizado por dívidas trabalhistas contraídas pela sociedade, mesmo após a sua retirada? Veja que pergunta importante, tá? Essa pergunta eu deveria ter colocado na prova de vocês, mas não coloquei, né? Enfim, até porque eu já botei a resposta aqui para vocês no material, ficaria muito fácil, né? Mas veja só, lembre-se que durante o período em que esse empregado, em que esse sócio figurava como titular também daquela empresa, figurava no quadro societário, esse empregado estava ali exercendo suas funções e houve, obviamente, ali uma responsabilidade desse sócio durante aquele período. Parta do pressuposto que, conforme eu coloquei para vocês aqui na resposta, disse o seguinte: a responsabilidade, via de regra, desse sócio retirante será subsidiária apenas com relação àquelas obrigações trabalhistas contraídas no período em que ele figurou como sócio. Então, esse empregado, ele tem que observar se vai chamar o sócio retirante ou não para receber, para que ele figure no polo passivo de uma demanda, de uma reclamação trabalhista, naquele período de tempo em que ele trabalhou e que houve inadimplência trabalhista com relação ao seu contrato durante aquele período de tempo em que o sócio retirante ainda estava no quadro societário. Significa dizer que essa expressão que eu coloquei para vocês aí, das dívidas, obrigações trabalhistas contraídas no período de tempo em que ele figurou como sócio, faz toda a diferença, tá? Temos que ter todo o cuidado na hora de chamar o sócio retirante para o polo passivo da demanda. E outra questão, é indispensável que a reclamação trabalhista desse empregado seja ajuizada no período de até 2 anos de averbada modificação no contrato de trabalho do obreiro. Aí coloquei para vocês aí que é necessário que haja 2 questões a serem observadas. Primeiro, esse sócio retirante só responde subsidiariamente pelas dívidas contraídas no período de tempo em que ele figurou como sócio. E outra coisa, esse empregado, quando ingressar com a reclamação trabalhista, que quiser chamar
o sócio retirante para figurar no polo passivo e responder subsidiariamente, ele tem um período de tempo, um interregno de tempo para chamar esse sócio retirante para figurar no polo passivo, que vai contar a partir de onde? A partir do momento em que ele se retirou do quadro societário, só que essa retirada tem que ser registrada, averbada na junta comercial. A partir daquela averbação, o empregado tem 2 anos para fazer com que esse sócio retirante possa ser responsabilizado. Isso foi uma ideia aí da reforma trabalhista, protegendo, a meu ver, muito acertadamente. Foi um dos pontos da reforma trabalhista que merecem ser elogiados, sim, que obviamente não trazem nenhuma consequência nefasta, até porque é justo de que esse sócio retirante também tenha essa proteção, tá? Coloquei um exemplozinho aí para vocês darem uma olhada, ok? Só que eu falei aí para vocês em responsabilidade subsidiária. Essa responsabilidade do sócio retirante, ela pode ser transmudada para uma responsabilidade solidária, desde que seja caracterizada fraude na sucessão. E aí eu dei um exemplo, né, que esse sócio retirante era um sócio majoritário. Os que ficaram eram sócios com menores integralizações na empresa, tá? Que também não tem saúde financeira, e a retirada desse sócio, ela se deu justamente para prejudicar o passivo trabalhista, para prejudicar os trabalhadores que porventura ingressariam com sua reclamação trabalhista, né, e a empresa estaria devendo. Obviamente, se isso acontecer, houve um intuito fraudatório, aí esse sócio retirante aí responderá não mais subsidiariamente, mas solidariamente. Tá bom, meu povo? Então, tá aí nosso 4º e último vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição para vocês aí no WhatsApp. Ok, meu povo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.